Quando, no século XIII, o rei Dom Dinis mandou plantar o pinhal de Leiria e a Zambuja para evitar que as areias da costa, trazidas pelo vento, prejudicassem as terras cultivadas, não podia supor que as madeiras destes pinhais serviriam no futuro para a construção das caravelas e galeões que levaram os portugueses à descoberta de novos mundos. Daí ter sido chamado o plantador de naus. Após a extinção da Ordem dos Templários, monges guerreiros que estavam em Portugal desde o governo de Dona Teresa, mãe de Afonso Henriques, Dom Dinis criou a Ordem de Cristo, para onde foram transferidos todos os domínios e bens dos Templários. A Ordem de Cristo teve papel importante nos descobrimentos portugueses, através daquele que foi o seu grão-mestre, infante Dom Henrique. No reinado de Dom João I, em 9 de maio de 1386, Portugal e Inglaterra assinaram o Tratado de Windsor. Está ainda em vigor e é a mais velha aliança do mundo entre dois países. Para dar força a esta aliança, combinou-se o casamento do rei Dom João I com a neta de Eduardo III, rei de Inglaterra e filha do Duque de Lencastre, Dona Filipa de Lencastre, realizado na Sé Catedral do Porto, em 1387. Filipa de Lencastre, o mano ventre do Império, como lhe chamou Fernando Pessoa, mãe da ínclita e muito nobre geração de altos infantes portugueses que nos séculos XV e XVI conquistaram todos os mares e, se mais mundo houvera, lá chegara. Infante Dom Henrique, o Navegador, filho de Dom João I e de Filipa de Lencastre, nasceu em 4 de março de 1394 no Porto. Graças a ele, barcas e depois as caravelas cheias de gente nova e aventureira sulcaram os mares nunca dantes navegados, percorrendo as costas da África, da Ásia e da América. Dom Henrique o Navegador foi considerado o pioneiro dos descobrimentos marítimos. Personalidade complexa, reuniu à sua volta, em Sagres, homens de ciência da época, astrólogos, cartógrafos, cosmógrafos. A sua curiosidade geográfica, espírito de guerra e de cruzada aos infiéis e também uma visão e preocupação comerciais contribuíram para o arranque da expansão e posterior êxito dos descobrimentos. O infante Dom Henrique sonhava atingir as terras do ouro. A travessia do terrível Cabo Bujador, fantasma dos navegadores, foi feita pelo marinheiro Gilianos, natural de Lagos, em 1434. Abrindo novos caminhos para sul, os portugueses destruíram as lendas do Mar Tenebroso, segundo as quais o mar naquela zona engolia as embarcações e as gentes. Em 1416, o infante assume o cargo de grão-mestre da muito poderosa Ordem de Cristo. A obra do infante Dom Henrique é continuada por Dom João II, o príncipe perfeito, um dos maiores reis da nossa história. A sua visão atlântica deu um notável impulso à expansão marítima e aos descobrimentos, fazendo de Portugal um país universalista pelo contacto com novos mundos e novas gentes. Preparou a frota para a viagem marítima à Índia, que não chegou a ver concretizada porque a morte, entretanto, o surpreendeu. Da sua visão atlântica nasceu o conceito de mare clausum, impedindo que barcos estrangeiros penetrassem em terras já portuguesas. A sua visão imperial levou-o a assinar o Tratado de Tordesilhas com Castela,
que dividia o mundo em duas partes. Todas as descobertas a oriente deste meridiano pertenciam a Portugal. Ao ocidente, a Castela. Dom João II projetou um futuro universal para Portugal. No reinado de Dom João II começaram a erigir-se padrões nas terras conquistadas para afirmar o domínio português. O padrão era um marco de pedra cilíndrica que tinha gravada a cruz de Cristo, as armas reais e a data da sua implantação. Em agosto de 1487, Dom João II mandou uma pequena armada com 3 caravelas, comandada por Bartolomeu Dias, para continuar a exploração da costa africana. Em 3 de fevereiro de 1488, dobrou o Cabo das Tormentas, ou da Esperança, como foi chamado por Dom João II, pela esperança que tinha de ter aberto o caminho marítimo para a Índia. Quando Bartolomeu Dias faz aproximar a sua armada do Cabo das Tormentas, uma nuvem negra terrificante forma-se sobre eles no céu e toma os contornos de um ser monstruoso e cheio de força. Essa figura barbuda e disforme tem uma expressão de maldade e ameaça no rosto, traz as gadelhas enlameadas e os dentes na sua boca negra são sujos e amarelos. Numa voz cavernosa e aterradora, o gigante ameaça os marinheiros que sulcam os mares que há tanto tempo são só dele. Tem rancor aos portugueses porque lhes inveja a mobilidade, o destemor e a excelência. Prediz-lhes desastres, naufrágios e a perda de vidas humanas se atreverem a passar o Cabo das Tormentas. O mito do Adamastor representa o triunfo dos portugueses sobre as forças brutas da natureza, bem como a recompensa que assim ganharam de serem os reis dos oceanos. Bartolomeu Dias passou o Cabo das Tormentas, destruindo o mito do Adamastor e todos os monstros dos mares nunca dantes navegados. Dom Manuel I teve o cognome de o Venturoso, devido ao esplendor do seu poderio e riqueza e à vastidão dos seus domínios. Portugal era a primeira potência naval e comercial da Europa. 14º rei de Portugal, dando continuidade à política atlântica de expansão e valorizando os aspectos económicos, concretizou no seu reinado o início da Companhia das Índias e a realização do Império Português no Oriente. Foi aclamado como o monarca mais rico da cristandade. Até ao fim do seu reinado, os portugueses obtiveram vitórias em todas as partes. A Índia aparecia aos olhos de todos os europeus como terra de muitas riquezas que todos desejavam, mas onde era difícil chegar. Dom Manuel I colheu os frutos dos planos estabelecidos por Dom João II, levando ao termo o sonho do seu antecessor, descobrir o caminho marítimo para a Índia. Vasco da Gama, 8 de julho de 1497. Vasco da Gama partiu de Lisboa para a mais prolongada e audaciosa viagem de navegação, 15.000 milhas. O mais famoso dos navegadores portugueses, comandando uma expedição constituída por 2 naus, São Gabriel e São Rafael, e a caravela Berrio, veio demonstrar a viabilidade da navegação para o Oriente, descobrindo o caminho marítimo para a Índia. Em 20 de maio de 1497,
1598, chegaram a Calcut, capital da Índia. Vasco da Gama foi recebido pelo imperador, ou Samurim, a quem entregou 2 cartas do rei Dom Manuel I, uma escrita em árabe e a outra em português. Brasil. Em 8 de março de 1500 partiu do Tejo uma poderosa armada, comandada pelo Cavaleiro da Ordem de Cristo, Pedro Álvares Cabral, composta por 13 naus e 1500 homens, que se dirigia à Índia. Depois de atingir as Canárias, passou por Cabo Verde e rumou para o Ocidente. Em 22 de abril de 1500 avistou a costa brasileira, lançando o ferro numa larga enseada de denso arvoredo, a que deu o nome de Porto Seguro. E como era o dia de Santa Cruz, chamou-lhe Terra de Vera Cruz. Pedro Álvares Cabral ordenou o desembarque. Os marinheiros desceram a terra, improvisaram um altar à beira-mar, onde Frei Henrique de Coimbra celebrou missa. Havia muitas árvores de madeira cor de brasa vermelha, a que chamavam Pau-Brasil. Assim, mais tarde, Vera Cruz foi substituído por Brasil. Rema que rema, seu mestre piloto. Quem não rema não ganha biscoito. Rema que rema, senhor Marighella. Quem não rema não vai mais pra terra. Rema que rema, seu guarda-marinha. Quem não rema não guarda farinha. Rema que rema, nosso capitão. Quem não rema não ganha ração. Estos están frente a frente, los dos valerosos campos. Uno es del rey Maluco, otro de Sebastiano. Dom Sebastião. Em 1568, com 14 anos de idade, Dom Sebastião assumiu o governo do reino. Teve o cognome de O Desejado, por ser muito pretendido antes de nascer. Logo que subiu ao poder, Dom Sebastião impôs a redução de despesas. Combateu tudo quando fosse imitação estrangeira, ordenando que se mantivessem os costumes portugueses. Dom Sebastião era um rei jovem, destemido e aventureiro, vibrante na fé e muito amigo da sua pátria. Dom Sebastião preparou um forte exército de 18 mil homens e embarcou para o norte de África. Em 4 de agosto de 1578 travou-se a Batalha de Alcácer Quibir entre portugueses e mouros. As nossas tropas foram esmagadas pelos mouros, que dispunham de 70 mil homens bem treinados. Portugal perdeu a fina flor da sua mocidade e o próprio rei. O desastre de Alcácer Quibir teve graves consequências para Portugal, porque Dom Sebastião era solteiro e não tinha sucessores. O povo vivia na esperança de que Dom Sebastião havia de voltar um dia, numa manhã de nevoeiro. Viveu nesta época o grande poeta Luís Vaz de Camões. Camões foi o maior poeta português de todos os tempos. Foi na Índia e em Macau que, numa mão sempre a espada e na outra a pena, escreveu a maior parte do seu imortal poema, Os Lusíadas, uma obra de valor universal. Luís de Camões tinha um espírito aventureiro. Combateu em Ceuta contra os mouros, onde perdeu o olho direito. Serviu também em Moçambique, na Índia e em Macau. Na viagem de Macau para Goa, a nau em que viajava naufragou. Camões salvou-se a nado, segurando com a mão esquerda o manuscrito de Os Lusíadas, enquanto a direita cortava as ondas. Os Lusíadas são a Bíblia da pátria. Dão-nos a conhecer a história de Portugal, desde o início da nacionalidade até ao seu tempo, exaltando os feitos da gente lusitana pelo seu caráter de missão, da dilatação da fé e do império.
A primeira edição dos Lusíadas foi publicada em 1572 e dedicada pelo poeta ao rei Dom Sebastião. Luís de Camões morreu pobre em 10 de junho de 1580, adivinhando que Portugal iria perder a sua independência, passando para a coroa espanhola. Antes de morrer, exclamou: "Pátria, ao menos juntos morremos."